A gravação iniciou para vocês. Foi. Então vamos lá. Só para dizer, está aparecendo para vocês todos aí a apresentação? Sim. Então, beleza. Então vamos começar. Bom, na aula passada, então, nós falamos sobre os glicídios, né? Ou também chamados carboidratos. Como eu até falei na aula, eu costumo mais falar a palavra carboidrato, mas por costume também, e também mais por facilita, primeiro que facilita para a gente entender, né, a palavra, o que são os carboidratos, né, e também porque a gente encontra a palavra carboidratos lá nos rótulos dos alimentos, lá nas prateleiras do mercado. Então, é uma palavra mais próxima da gente. Então, nós demos uma introdução, nós fizemos uma classificação, né, sobre que existem 3 classes: monossacarídeos, oligosacarídeos, poligosacarídeos. Falamos um pouco sobre os monossacarídeos, apresentei as aldoses e as cetoses para vocês, né? Os carboidratos de 5 carbonos, de 6 carbonos, que assim são, vamos dizer assim, são os mais importantes, né? Que nós vamos abordar mais nas aulas de biologia, principalmente das aldoses, a ribose, a glicose e a galactose. E da cetose que mais a gente vai ver é a frutose. Nós falamos um pouco sobre a estrutura das aldoses, das cetoses, as estruturas, o que acontece com cada um desses carboidratos quando a gente coloca eles na água, né, em um meio aquoso, eles vão fazer essa conformação de anel, pode gerar essa conformação tanto alfa quanto beta, que é muito importante porque ela dita qual tipo, né, de ligação química entre esses carboidratos, né, qual tipo de ligação glicosídica que vai ser formado. Nós falamos sobre os oligosacarídeos, né, os mais, assim, que a gente estuda são os disacarídeos, principalmente maltose, sacarose e lactose, né, a maltose é um açúcar que ele tem esse nome porque ele foi encontrado no malte de cevada, né, malte que é utilizado para produção de cerveja. Nós temos a sacarose, que é o principal, o açúcar da cana, né, esse que a gente tem em casa, e a lactose, que é o açúcar do leite. Falamos sobre as ligações glicosídicas, aí nós abordamos sobre os polissacarídeos, né, os que a gente abordou mesmo foi o amido, falamos um pouco, eu trouxe até uma microscopia que eu mesmo tirei dos grânulos de amido, do glicogênio, da celulose, e é isso. Esqueci de corrigir isso aqui, na verdade, acho que eu não disponibilizei para o Paulo esse slide, mas eu vou disponibilizar assim que a gente terminar lipídios, ok? Enfim, bom, vamos começar então a aula de lipídios. Introduzindo o que são lipídios para vocês, eles são um grande grupo de compostos que são quimicamente diversos. Ou seja, o que é uma coisa quimicamente diversa? É que ele não tem uma estrutura, assim, fechadinha. Se a gente voltar lá na glicose, vou ver se eu consigo voltar rapidamente. Tá vendo que ele tem essa... no caso dos carboidratos, eles têm praticamente a mesma estrutura química. Nos lipídios, isso acontece diferente. Porque existem diversos tipos de lipídios. Eles são uns grupos que são quimicamente diferentes entre si, entendeu? Existem os triacilgliceróis, existem o colesterol, e o que são os esteróis, né, e afim. Então, eles são quimicamente diversos, cuja característica em comum que os define é a sua insolubilidade em água. O que é insolubilidade em água? Ou seja, quando a gente coloca, por exemplo, o açúcar na água, a gente vai mexer
a água com açúcar, o que acontece com o açúcar? Ele vai ali desaparecer, né? Ou seja, ele se solubilizou. Ele é o açúcar, ele é algo solúvel em água. Então, ele se atrai à água. Diferente, por exemplo, dos lipídios, como por exemplo, o óleo. Quando a gente coloca o óleo na água, o óleo é um lipídio. Quando a gente coloca ele na água, o que acontece? Fica uma fase água e uma fase óleo, não é mesmo? Eles nunca vão se misturar. Por quê? Porque eles nunca vão o óleo nunca vai se solubilizar. Ele é insolúvel em água, justamente por causa dessas características químicas dele, que ele é um composto apolar e a água é um composto polar. Então, eles não se interagem, ok? A gente vai ver mais sobre. Então, eles apresentam também diversas funções biológicas, né? Então, por exemplo, um lipídio como o óleo, por exemplo, existem outros lipídios que têm uma função totalmente diferente do óleo, ou da manteiga, ou enfim, né? Às vezes não serve só para alimentação, às vezes eles têm uma função no nosso organismo também, ok? Que ajuda na manutenção da nossa vida. Bom, são exemplos, então, de lipídios, gorduras e óleos, né, os principais lipídios de reserva dos organismos vivos. Por exemplo, como assim eles são os principais lipídios de reserva? No nosso, assim, com a evolução, né, das espécies e tudo mais, o que o nosso organismo ele acabou se adaptando? A armazenar energia para alguma situação onde que a pessoa tem que correr, né, de um predador, né, os animais precisam correr de um predador e tudo mais. Então, o nosso corpo ele foi se adaptando para guardar, na forma química, moléculas muito energéticas, né, componentes energéticos. Então, os lipídios foram exatamente esses, as gorduras e óleos foram exatamente esses lipídios que foram, né, utilizados como reserva de energia, ok? Conseguiram entender essa parte? Sim? Sim. Ok. Bom, os fosfolipídios e também o colesterol, eles têm uma outra função biológica, que eles formam a membrana plasmática. Não sei se vocês já viram sobre células, né, micro-organismo, eles têm aquela membrana que envolve toda a célula ou o micro-organismo, né, que justamente confere uma proteção para o meio ali, como se fosse a pele da bactéria ou a pele da célula, ok? Então, essa pele da célula é formada por quê? Principalmente por fosfolipídios e também colesterol, ok? O colesterol também ele tem diversas funções no nosso corpo, principalmente na síntese de algumas vitaminas e também na síntese de ácidos. Agora esqueci o nome da palavra. Desculpa. Ácidos biliares. Agora lembrei. Ácidos biliares. E existem outros tipos de lipídios também, né, que eles têm a função de pigmentos fotossensíveis, como os carotenoides, agentes emulsificantes, como os próprios ácidos biliares, que eles são agentes emulsificantes do trato digestivo, eles são muito importantes para a digestão. Também são utilizados, ou eles podem ser utilizados, ou muitas vezes eles são hormônios. Então, eles podem ser utilizados para síntese de hormônios, né, alguns desses lipídios, ou também, como por exemplo, o caso do colesterol, ele é utilizado para síntese de alguns hormônios, e também alguns outros hormônios também são considerados como lipídios. E afins, né? Existem, como eu disse, existe uma diversidade de moléculas que fazem parte desse grupo de lipídios. Bom, vamos agora destrinchar um pouco o que a gente
que eu acabei falando agora há pouco. Vamos iniciar com gorduras e óleos. As gorduras e óleos, eles são os principais lipídios de reserva dos organismos vivos, como eu já falei. As gorduras, elas estão presentes a maior diferenciação entre gordura e óleo principal é a fase delas, né? Quando a gente olha assim, isso aqui é uma gordura, isso aqui é um óleo, é justamente eu não costumo falar muito estado, né? Porque eu venho lá da física também, eu dou aula de física, né? A gente utiliza mais fase. Quando a gente está falando na fase, quando a gordura, quando o lipídio, né, ele está na fase sólida, nós falamos que ela é uma gordura, né? E quando ele está na fase líquida, ele é um chamado de óleo, ok? Mas em que temperatura? Na temperatura ambiente, ok? Quando a gente coloca, por exemplo, em cima da mesa, a gente vai encontrar, por exemplo, a manteiga num estado, assim, sólido, quase mole, ok? Então, mas ela é considerada como uma gordura. Por exemplo, o óleo de cozinha, aquele lá que a gente utiliza para fazer fritura e tudo mais, quando ele está na temperatura ambiente, ele se encontra líquido, ok? Então, a gente considera ele como óleo. Mas existe uma diferença química entre eles, ok? Que é o que dá essa característica. Eles são formados principalmente pelos triacilgliceróis. Mas o que são esses triacilgliceróis? Talvez quem é mais, assim, antenado, tem algum pai ou mãe que às vezes faz exame disso e tudo mais, quando a gente vai estudar, assim, na química, na indústria, a gente fala triacilglicerol. Mas, na medicina, nós chamamos eles também de triglicerídeos. Né? Alguém vai fazer assim, vou fazer um exame de triglicérides, né? O triglicerídeos. Então, ele, na verdade, ele vai medir, vai fazer um exame para saber a quantidade de gordura, vamos dizer assim, que ele tem no sangue. Se estiver muito alta, né, é muito perigoso, né? Ou se estiver muito baixa também. Então, é um outro nome dos triacilgliceróis. Então, eles são... O que eles são? Né? Eles são constituídos por... Eles são uma molécula bem grande, constituída por um glicerol e 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. Mas o que é esse glicerol? O glicerol é um álcool, ok? Esse álcool é derivado se eu não me engano, da glicose, ok? Então, ele é um álcool formado a partir dela. E esse glicerol, ele se liga com esses 3 ácidos graxos. E os ácidos graxos, eles determinam justamente a natureza desse triacilglicerol. Vou mostrar aqui a molécula do triacilglicerol. Então, eu acabei de falar, né, que ele é um álcool, né, o glicerol, esse carinha aqui, que é ligado com 3 ácidos graxos. Então, esses em vermelho aqui, ó, representam um glicerol. E esses pretos aqui, ó, representam os ácidos graxos, ok? O que são esses ácidos? E como eles se ligam? A ligação que eles fazem, né, o glicerol com esses ácidos graxos, eles fazem uma ligação do tipo éster, ok? Então, como a gente viu lá nos glicídios, os glicídios, principalmente os oligosacarídeos e os polissacarídeos, eles são ligados por ligação glicosídica. Neste caso aqui, para os lipídios, né, para os triacilgliceróis, eles são ligados por outro tipo de ligação, que é a ligação do tipo éster, ok? Mas o que são esses ácidos graxos que formam esses triacilgliceróis? Os ácidos graxos, eles são ácidos carboxílicos. Se a gente dá uma olhada aqui, voltando, porque essas bolinhas pretas que nós vemos aqui, na verdade, são representações do carbono. Né? Na química, eles
tem umas cores padrão para cada uma dos átomos, assim. O preto geralmente representa carbono, ok? Então, porque justamente carbono. Tá vendo aqui até o risquinho também, ó? Cada um desses risquinhos é uma ligação química. E cada uma dessas pontinhas, que eles vão formando, né, pontinhas aqui, né? Cada uma dessas pontinhas são carbonos, ok? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e afins, né? Pontinhas que cada pontinha representa um carbono, ok? E aí, então, eles são ácidos carboxílicos justamente porque eles são formados principalmente por carbonos. E eles também têm esse grupo carboxil aqui, que é esse C dupla O, ok? E tem mais esse grupo OH aqui, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, se eu coloquei. Enfim, os ácidos graxos, então, são ácidos carboxílicos. Eles têm um tamanho que pode variar de 4 a 36. E é sempre par. Ou seja, ele tem que ser 4, ou pode ser 4, pode ser 6, 8, 10, até chegar ao 36. Sempre número par, ok? Como assim o tamanho? A quantidade de carbonos, ok? Então, a quantidade de carbonos que a gente encontra nessa estrutura aqui dos ácidos graxos é sempre par, ok? As ligações, né, entre esses carbonos, ela pode ser do tipo simples, né, ligação simples, ou seja, o ácido graxo, quando ele é considerado saturado, ele só tem ligação simples. Voltando naquela estrutura lá, ó. Tá vendo esses risquinhos? Cada risquinho desse é uma ligação simples. Quando tem ligação dupla, tá vendo que vai formar 2 risquinhos? Então, esse ácido graxo aqui, ele é considerado saturado, porque ele só tem ligações simples. Quando ele tem ligações duplas, ele é chamado de insaturado, ok? Alguma dúvida até aí, gente? Pode me interromper, tá? Não? Então vamos lá. Então vamos continuar. Bom, aqui nós temos uma estrutura bem melhor do ácido graxo, né? Então, o grupo, eles são ácidos carboxílicos. Justamente, a gente reconhece eles como ácidos por causa desse grupo aqui, ó, que está em destaque aqui. Esse grupo carboxil, e eles são ácidos carboxílicos por causa dessa cadeia hidrocarbonada que nós chamamos, porque ela só é formada por carbonos, mas também nós temos hidrogênios ligados a ela, por isso que chama hidro, que vem de hidrogênio, e carbono, né, que é carbonada, porque vem formada por carbonos, ok? Aí, como eu disse, um ácido graxo saturado é aquele formado só por ligações simples, né? Só compartilham 2 elétrons. No caso aqui, ó, dos ácidos graxos insaturados, nós temos o compartilhamento de 4 elétrons, ok? Então, desculpa, falei 4 elétrons. É um elétron só, 2 elétrons que são compartilhados aqui e... Não, desculpa. Um elétron que é compartilhado aqui e 2 elétrons que são compartilhados aqui, ok? Nessa dupla ligação. Então, essa insaturação que nós chamamos também, ela vai dar vai nomear o ácido graxo como ácido graxo insaturado. É muito importante essa ligação, a ausência ou a presença dessa dupla ligação, porque ela vai justamente definir o ácido graxo, não somente o ácido graxo, mas muitas vezes a fase com que o óleo ou a gordura ela se encontra, ok? Por exemplo, os triacilgliceróis com ácidos graxos saturados, ou seja, tem ligação simples, eles apresentam ponto de fusão. Ponto de fusão, vocês lembram o que é ponto de fusão? Vocês chegaram a ver isso?
Só pegar meu carregador aqui. Ponto de fusão é o ponto de derretimento, ok? Por exemplo, quando a água ela está no estado sólido e ela passa para o estado líquido, quando a gente pega o gelo e faz ele derreter em água, o que está acontecendo? Um processo de fusão, né? Então, o gelo vai passando para a água, ok? No caso, a gente utiliza o mesmo termo para os óleos e gorduras. Ou seja, o ponto de fusão, o ponto de derretimento de um óleo, de uma gordura, mas de uma gordura, né? A gente vai fazer, a gente sabe qual que é o ponto ou a temperatura em que ele vai se fundir, justamente olhando, né, para as ligações duplas, né? Se ele é um ácido graxo saturado ou insaturado. Por exemplo, o azeite. Quando ele está a 25 graus Celsius, ou seja, em temperatura ambiente, que nós falamos, ele está na fase líquida. Ou seja, ele tem maior teor de insaturados. Mas se a gente vai diminuindo a temperatura do azeite, diminuindo a temperatura, vai chegar um momento que ele vai virar uma gordura. Mas não estamos mais trabalhando com a temperatura ambiente, né? É uma temperatura muito mais baixa, ok? Essa temperatura de fusão se dá justamente pela presença de ácidos graxos insaturados, que tem a presença dessa dupla ligação. Então, o azeite é cheio desses ácidos graxos, ok? Diferente da manteiga, que ela, quando ela está na temperatura de 25 graus Celsius, ela tem uma fase sólida. Ela é um sólido mole. Ela tem por quê? Porque ela tem maior teor de saturados desses tipos de ácidos graxos aqui. Então, quando o lipídio ele tem a maior quantidade desses tipos de ácidos aqui, ácidos graxos, então ele vai ter uma temperatura de fusão maior. Uma temperatura de fusão maior. Ou seja, ele vai se encontrar, quando está na temperatura ambiente, na forma sólida. Aí, quando então o lipídio, ou triacilglicerol, né, nesse caso, ele vai ter um maior teor de ácidos graxos insaturados, então ele vai ter uma temperatura de fusão, né, uma temperatura de derretimento bem mais baixa. Okay? Então, por isso que ele vai se encontrar, quando está na temperatura ambiente, na fase líquida. Bom, os ácidos graxos com mais de uma ligação dupla são chamados de poliinsaturados. Então, nessa estrutura aqui, a gente encontra, né, duas ligações. Quando a gente encontra mais de duas duplas ligações em um ácido graxo, ele vai ser chamado de poliinsaturado. Ok? Como por esses aqui, ó. A gente identifica os ácidos graxos através da quantidade de carbono que eles têm, né, naquela cadeia hidrocarbonada que eu já falei para vocês, e a quantidade de duplas ligações que ele tem. Nesse caso aqui, ó, do ácido mirístico, que é um dos ácidos graxos, um tipo de ácido graxo, ele tem 14 carbonos e ele tem nenhuma ligação dupla, ou seja, ele é um ácido graxo saturado. Da mesma forma que o ácido palmítico, que ele é um carbono, é um ácido graxo de 16 carbonos com 0 ligações duplas. Da mesma forma, o ácido esteárico, que é um ácido graxo de 18 carbonos com nenhuma ligação dupla. Vocês estão vendo aqui, ó, que é aquela regrinha lá que eu falei que só existem ácidos graxos de quantidade de carbono par, ó, ela está funcionando. Ó, 14, 16, 18, tem de 20 e assim vai.
Diferentemente, nós temos aqui, ó, utilizando a mesma quantidade de carbono do ácido esteárico, nós temos o ácido oleico, né, que é um ácido de 18 carbonos, só que ele tem uma ligação dupla. Então, ele já é considerado um ácido graxo insaturado. Agora, o ácido linoleico, de 18 carbonos com duplas ligações, ó, ele já é considerado um poliinsaturado, da mesma forma que o ácido linolênico, que tem 3 ligações duplas. Então, também poliinsaturado, ok? Vamos falar um pouco sobre o ômega 3 e o ômega 6. O que são esses ômega 3 e ômega 6? São justamente ácidos graxos, principalmente lipídios que têm esses ácidos graxos, né? O ácido graxo, o ácido linoleico, que é um ácido graxo de 18 carbonos, ele tem 2 duplas ligações, ok? Só que, ó, se você observar, a posição onde eles estão, ele vai refletir se ele é um ômega 3 ou um ômega 6. Também tem o ômega 9, mas eu estou especificando mais esses 2 aqui, justamente porque a gente vê mais lá na propaganda da Top Term. O que é o ômega? O ômega é sempre o último carbono, né? Se a gente for contar aqui, ó, daqui que é onde tem o grupo carboxil, o último carbono em relação a ele é chamado de carbono ômega, tá bom? Então, se a gente contar aqui, ó, quando a dupla ligação ela está a 6 carbonos do último carbono, ele é considerado um ômega 6. Se a primeira ligação dupla ela estiver a 3 carbonos do último carbono, né, ele é considerado um ômega 3. Ok? Alguma dúvida aí? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então tá. Então, lembrando, esse é o último carbono, que é o carbono ômega, tá? Então, as ligações, a posição das ligações, elas vão refletir se ele é um ômega 3 ou um ômega 6. Esses aqui são esses óleos, né, esses ácidos graxos, quer dizer, eles principalmente são muito benéficos para a saúde. Agora, eu não sei exatamente quais são os benefícios, mas eles são, principalmente também os peixes, eles são bastante ricos em óleos ômega 3, em ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Agora eu vou falar um pouco sobre as ligações cis e trans. O que são essas ligações duplas cis e trans? A gente só consegue definir o que é um cis, o que é um trans, justamente quando aparecem as duplas ligações, ok? No caso aqui de ácidos graxos saturados, eles não são considerados nem cis e nem trans, ok? Por quê? Porque eles não têm dupla ligação. É só quando tem essa dupla ligação que a gente vai entrar nessas definições, ok? Então, quando a gente pega um ácido graxo, né, vamos começar aqui pelo saturado, né, ácido esteárico. Ele não tem nenhuma dupla ligação. Ele é um ácido graxo saturado. Mas se a gente pegar praticamente um derivado dele, um ácido graxo parecido com ele, mas que tem uma dupla ligação, uma dupla ligação de diferente, né? Como o ácido elaídico, quando ele tem essa conformação, essa dupla ligação tem essa conformação, ou seja, quando o hidrogênio, ele fica, que está ligado ao carbono, ele está para baixo, e quando esse carbono aqui, o hidrogênio desse carbono, ele está, a geometria é para cima, ele está para cima, nós temos, então, uma ligação do tipo cis, ok? Desculpa. Então, eles não estão na mesma linha, ok? Diferente da ligação trans, que é aquela quando eles estão no mesma configuração.
ambos estão para cima ou estão para baixo, ok? Então, é essa a diferença desse tipo de ligação. Ah, mas por que você está falando isso, Marcelo? É justamente porque a importância biológica dessas tipos de ligação, ela é significativa. Por quê? Quando vocês vão no mercado e compram justamente uma manteiga, não uma manteiga, uma margarina, por exemplo, ou algum alimento rico em gordura, eles vão estar lá escrito livre de gorduras trans. Essas gorduras trans justamente são essas gorduras, os triacilgliceróis que possuem ácidos graxos da conformação trans, dessa dupla ligação trans. Então, isso reflete muito no ponto de fusão dessas gorduras, ok? E quando uma gordura ela ela tem um ponto de fusão muito maior, o que isso reflete? Reflete numa gordura que a temperatura do nosso corpo ela não consegue derreter. Por isso que os lipídios eles circulam no nosso sangue livremente. Por quê? Porque eles têm os óleos e gorduras que a gente consome, eles têm uma temperatura, um ponto de fusão mais baixo que a temperatura do nosso corpo, ok? Então, eles conseguem, né, ser fluidos no nosso sangue. Já gorduras do tipo trans, elas têm um ponto de fusão um pouco maior da temperatura do nosso corpo. Então, elas não se encontram fundidas no nosso corpo. Elas vão formando cristais, né, de gordura e tudo mais. E isso, né, com o tempo, você consumindo muitas gorduras trans, o que vai acontecendo? Vão formando, né, muita quantidade desses tipos de gordura. Então, o que vai sendo prejudicial para a sua saúde e até mesmo formando ateromas e que podem levar a infarto e outros problemas cardiovasculares, ok? Alguma dúvida aí, gente? Sem dúvidas? Não? Então tá. Bom, como que então funciona esse armazenamento de triacilgliceróis? Então, voltando, né? O que são os triacilgliceróis? São gliceróis que são ligados a 3 ácidos graxos, ok? Por isso que se chama tri, né? De 3. Como que, então, se dá o armazenamento desses triacilgliceróis no nosso corpo ou nos corpos, né, de outros animais? Nos vertebrados, como nós, o armazenamento de triacilgliceróis ele é realizado no citosol de adipócitos. O que são adipócitos? As nossas células, nosso corpo é cheio de células. E cada uma dessas células, elas são especializadas em fazer alguma coisa. Ou seja, nosso cérebro, ele é formado por algumas células que são especializadas, né, como os neurônios, por exemplo, que transmitem informação, enfim. Diferente que é diferente das células, por exemplo, da nossa pele, né? É diferente das células do rim, por exemplo, né? Porque elas são especializadas em alguma coisa. Quando uma célula ela não é especializada, é o que nós chamamos de células-tronco, ok? Então, nós temos no nosso corpo, né, principalmente os vertebrados como nós, eles têm essas células que são especializadas em armazenar os triacilgliceróis, que nós chamamos de adipócitos, ok? O citosol é aquela região onde estão as organelas, né, e tudo mais das nossas células, ok? Então, essas células, elas são especializadas em armazenar esses triacilgliceróis.
né, nas formas de vesícula no citosol, ok? Alguma dúvida aí? Não? Então vamos continuar. Os humanos, eles apresentam um tecido adiposo na pele, na cavidade abdominal e nas glândulas mamárias. Alguns animais também, principalmente aqui, como os pinguins, ou aqueles animais, principalmente dos polos, né, Polo Norte, Polo Sul, Antártica, eles têm a pele, por baixo da pele deles, existem muitos adipócitos, né, muitos tecido adiposo que armazena gordura. Então, eles vão armazenar principalmente nessas regiões. Por quê? Porque aí ela vai conferir uma proteção contra o frio para esses animais, ok? Então, por isso que eles conseguem viver, né, nas águas geladas e tudo mais. E justamente os triacilgliceróis, eles são moléculas muito energéticas mesmo, né? Por isso que eles são justamente as moléculas de armazenamento de energia. 1 grama de triacilglicerol, ele libera mais do que o dobro de energia de oxidação de 1 grama de carboidrato. Então, como eu disse na aula passada, os carboidratos também eles podem ser utilizados como reserva também energética. Eles fornecem energia para o nosso corpo também. Mas os triacilgliceróis, a quantidade que 1 grama de triacilglicerol libera é o dobro da energia de 1 grama desses carboidratos, ok? Então, é muito mais vantajoso para o nosso corpo guardar essa nossa energia que a gente consome em excesso na forma de gordura, ok? Porque ela libera mais energia. Por isso que é muito difícil ir na academia e queimar eles, né? Ou fazer um exercício físico e queimar. Bom, em alguns animais, como eu disse, né? Eu já até falei para vocês que em alguns animais os triacilgliceróis armazenados sob a pele servem tanto como estoque de energia quanto para isolamento contra essas baixas temperaturas. As focas, as morsas, os pinguins e outros animais polares de sangue quente, eles apresentam essa cobertura de triacilglicerol. E também animais hibernantes, como os ursos, as enormes reservas de energia acumuladas antes da hibernação, elas servem justamente para 2 propósitos. Também esse isolamento térmico e também a reserva de energia. Então, basicamente, os triacilgliceróis, eles têm a principal função deles nos mamíferos, né, e vertebrados, são esse isolamento térmico e reserva de energia. Bom, falando um pouco sobre os fosfolipídios agora, eles são o quê? Eles são formados por um fósforo, um fosfato, um grupo fosfato, que é ligado é tipo um triacilglicerol, só que em vez de ser 3 ácidos graxos, um deles é ligado a um grupo fosfato. Esse grupo fosfato ele pode se diferir, né, quanto às vezes pode ter uma outra cadeia carbônica aqui, ou um hidrogênio. Isso vai, né, dar função aos fosfolipídios. Mas a estrutura dos fosfolipídios é essa, basicamente. Praticamente um triacilglicerol que perdeu um ácido graxo e na falta desse ácido graxo, um grupo fosfato se ligou. Tá vendo? Temos o glicerol e os ácidos graxos que estão ligados a ele, ok? Qual que é a principal característica dos fosfolipídios? Eles são anfipáticos. O que é um anfipático? É uma molécula que é anfipática, ou também chamada de anfifílica, é aquela molécula que consegue se interagir com a água, ou seja, essa parte aqui, ó, do fosfolipídio, ele consegue se interagir muito bem com a água, porque é uma
parte polar da molécula de fosfolipídio, e essa parte aqui, ó, formada pelos ácidos graxos, que não se interage com a água, ok? Por quê? Porque ela é apolar, tá bom? Então, por isso que quando a gente observa os fosfolipídios lá na membrana plasmática, onde que a gente observa aqui nessa imagem? Tá vendo essas partezinhas amarelas aqui? E essas cabecinhas roxas? Então, essas pontinhas roxas são esse grupo fosfato. E essas partes amarelas aqui, justamente, são os ácidos graxos. A estrutura da membrana é sempre assim. Nas partes internas, voltadas para a parte externa e interna, estão os grupos fosfato, o grupo fosfato, e nessa parte desse recheio da membrana plasmática, se encontram os ácidos graxos. Então, essa porção aqui, ó, toda, ela é uma porção polar, apolar da membrana. E essa porção aqui, que está em roxo, né, que é voltada tanto para fora quanto para dentro da célula, ela é a parte polar da célula, da membrana da célula, ok? Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida sobre polar ou apolar ainda? Não? Então, ok, vamos continuar. Nós também temos o colesterol. O colesterol também é presente na membrana plasmática, ok, gente? Ele é presente principalmente nos tecidos de animais. Ele também tem uma característica anfipática. Ele é muito utilizado na síntese de ácidos biliares e também de vitamina D. Por exemplo, a vitamina D é aquela vitamina que está ligada lá quando a gente vai lá fora, toma um solzinho, né? Então, o sol ele vai estimulando a produção de vitamina D, que é justamente formada através do colesterol. Okay? Então, a importância de a gente consumir colesterol. Colesterol demais pode trazer prejuízos, mas ele é muito importante para a síntese, principalmente desse componente aqui, ó, o ácidos biliares, que tem a função de detergente no nosso corpo, ou seja, eles vão formar emulsões, né, com o lipídio que a gente consome, né, com os triacilgliceróis que a gente consome na alimentação, e assim a gente conseguir absorver e também digerir esses lipídios. A cera das abelhas também é considerado como um lipídio. As ceras biológicas, né, formada não só por abelhas, mas também existem outros insetos que produzem. Eles são ésteres de ácidos graxos saturados e insaturados de cadeia longa com álcoois de cadeia longa. Em vez de ser o glicerol, né, como a gente viu lá nas outras moléculas, né, em vez de ser esse grupamento glicerol aqui, geralmente são álcoois com quantidade de carbono, né, muito maior. Então, as características das ceras. Os carotenoides também, eles são pigmentos apolares, principalmente de vegetais. Existem algumas bactérias que têm, aquela bactéria chamada Staphylococcus aureus, ela tem alguns carotenoides na sua membrana, que justamente lhe dão uma coloração meio dourada. Por isso que ele até recebe o nome aureus, que significa ouro em latim, ok? Então, por exemplo, como por exemplo, o beta-caroteno, que a gente sempre vê na televisão. E ele é um tipo de um carotenoide que justamente dá essa coloração alaranjada para a cenoura, por exemplo. Existe também o alfa-caroteno. Então, todas as frutas, assim, laranja, meio avermelhada, amarela, elas têm esses carotenoides. Eles não só têm a função, né, de pigmentos para as plantas, mas também eles atuam na fotossíntese também.
eles recebem também, assim como esqueci o nome dela agora, é o pigmento verde das plantas, ele recebe essa quantidade de... Ele também recebe uma quantidade de energia que auxilia no processo de fotossíntese, ok? Esqueci completamente o nome agora. Se alguém lembrar aí, me ajuda. Clorofila. Obrigado. Obrigado, Sabrina. A clorofila, ela é um dos pigmentos, né, que dá coloração verde. Então, também ele dá coloração para esses vegetais. Bom, eu acho que finalizei a aula. Desculpa se eu passei um pouco do tempo, mas também tomaram um pouquinho da minha aula. Mas é isso. Estou aqui aguardando dúvidas de vocês. E aí? Mas obrigado, gente. Alguma dúvida? Alguém teve alguma dúvida da aula passada também? Quem estava presente? Não, gente? Então tá bom, gente. Muito obrigado. E agradeço a todos que participaram. Obrigado mesmo, gente. E espero que vocês tenham gostado. E podemos finalizar, então. Tô voando. Então tá. Gente, beijos. Muito obrigado, gente. É bom. Parece LS, né? Bom, acho que podemos finalizar, então. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, é isso, gente. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Vou só parar a gravação aqui.